fechamento do problema 4, que ocorreu no dia 11/4. Sentir na pele. Vou estar relendo o problema. Laura é mãe de Arthur, de 2 anos de idade, durante uma consulta com o pediatra, pede dicas de atividade para realizar com o filho, que devido à pandemia não pode frequentar centros de educação infantil e interagir com outras crianças ou ambientes diferentes. O médico sugere que Arthur realize atividades que estimulem os sentidos, como tato, sensibilidade somática. Assim, ele explica que a criança precisa realizar atividades utilizando materiais com várias texturas, os quais estimulam diferentes receptores, como os receptores táteis, que fazem parte de um dos tipos de circuitos sensoriais, e se comunicam com vias sensoriais específicas, permitindo que as sensações cheguem e sejam reconhecidas pelo cérebro. Eu vou reler os objetivos. Definir as vias sensoriais e suas classificações. 2. Compreender a sensibilidade somática do tato relacionada com seus receptores. 3. Esclarecer a importância dos estímulos na primeira infância, textura e consistência. 4. Explicar como a pandemia afetou o desenvolvimento hábil e social infantil. Bom, vou começar então pelo objetivo 1, definir as vias sensoriais e suas classificações. Então vamos lá. O problema 1, definir as vias sensoriais e suas classificações. Bom, as vias sensoriais, elas vão ser um conjunto de estruturas que vão permitir ao sistema nervoso que ele consiga perceber algumas modificações no meio que a gente está. Então, por exemplo, assim, estímulos sensoriais ou químicos, seja consciente ou inconsciente. Vai ser um estímulo sensorial químico, por exemplo, o chocolate. Quando a gente coloca o chocolate na boca, a língua, ela vai ter algumas estruturas do sistema sensorial. E aí ela vai detectar essas moléculas do chocolate, né, essas moléculas gustativas, que são químicas, e elas vão transformar esse estímulo em um potencial de ação. E aí vai transmitir para o córtex gustativo, que daí vai ser algo consciente. Então, esse chocolate que você colocou na boca, que você sentiu o gosto, que você recebeu essas moléculas, o seu sistema nervoso, ele vai receber essa informação. Por quê? Porque ela vai ser transformada em um potencial de ação. E aí a temperatura, por exemplo, então, por exemplo, o chocolate vai ser algo consciente, vai ser um sensor químico, né, que vai ter os sensores, as estruturas sensoriais na boca, na língua, e vai acabar que vai meio que codificar essa molécula do chocolate, vai transformar em potencial de ação e vai mandar essa informação pro córtex, né. E então tem as inconscientes também. As inconscientes seriam a temperatura do corpo, seria o nível de oxigenação. A gente não tem consciência disso, a gente não sabe exatamente, nossa, a minha temperatura tá em 36 graus, nossa, eu tô com febre, tô com 38,8. Não, a gente não tem essa consciência. Então ela é inconsciente, é uma via sensorial inconsciente. A gente, falando dos estímulos conscientes, né, a gente tem como a luz, o som, que a gente vai conseguir detectar e codificar, né, o potencial de ação, e vai transmitir essa informação para uma estrutura responsável, porque cada estrutura vai ser responsável por uma via, né, por um estímulo, no caso, que cada estímulo tem um químico, tem um físico, então vai ter uma estrutura para cada uma dessas. A gente tem alguns receptores sensoriais, que eles vão estar detectando e codificando em potenciais de ação, como eu falei do chocolate, né, que ele vai estar primeiro detectando, vai detectar as moléculas, e aí vai codificar e transformar em potencial de ação, levando essa informação para o córtex. Também tem as vias aferentes, que elas vão conduzir a informação codificada, formada por neurônios aferentes, que vão transmitir, né? E aí seria do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, porque é uma via aferente, então do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Bom, o centro de processamento do sistema nervoso central, ele vai ficar no córtex, né? E vai processar e tem consciência dessa informação sensorial. Então, os receptores sensoriais são células neurais ou não neurais, né? Elas vão detectar e transformar esse estímulo químico ou físico em um sinal elétrico, né? E vai ser, por exemplo, vão ser terminações nervosas, normalmente pseudounipolares, ou seja, a gente acha que tem mais de um dendrito, mas não tem mais de um dendrito, a célula nervosa. Eu vou explicar mais ou menos como vai ocorrer, né? Como vai estar ocorrendo essa... Bom, eu vou explicar mais ou menos, então, como vai ocorrer, né, essa percepção. Bom, a gente vai ter estímulos, né, pode ser físico, químico, que ele vai estar ativando proteínas receptoras, né, que vai estar presente numa membrana de transmissão nervosa, e ela vai estar resultando em abertura ou fechamento dos canais iônicos, que pode causar uma polarização ou uma hiperpolarização. Vai ser gerado por um estímulo sensorial, por exemplo, e esses potenciais receptores, eles conseguem despolarizar a membrana da zona de gatilho do neurônio sensorial, até a limiar dispara o potencial de ação. E aí, quando dispara, mais ou menos o caminho do tato. O caminho do tato vai ser mais ou menos assim, sentir uma batida, né, que vai ser captada pelo receptor. Esse receptor vai levar essa informação até os neurônios, que vai levar até a medula dorsal. Na medula dorsal vai ser o encontro com o primeiro neurônio. Esse primeiro neurônio, ele vai até o bulbo. Quando chega no bulbo, ele vai ter um processo de contato com o segundo neurônio. Após isso, ele vai até o tálamo, e onde vai ter o contato com o terceiro neurônio. Então, isso é algo ascendente, né? É uma via ascendente. Ou seja, essa informação ela vai até o sistema nervoso central, principalmente no caminho do tato. A dor, por exemplo. A gente vai ter um receptor que vai captar essa informação, né, de um neurônio, e vai levar de um neurônio para o outro, até a medula. E a porção anterolateral do neurônio faz contato com o segundo, que está no tálamo. E daí vai ter contato com o terceiro. E tem contato com a área somatosensorial, que vai ser um giro pós-central. Que vai ser no giro pós-central, no caso, né, para levar essa informação. Bom, a área sensitiva primária, processo de interpretação, tálamo organiza as informações para informar o local do corpo. Bom, mas como que o nosso organismo sabe onde é essa dor, né, no caso? Bom, o tálamo, ele vai organizar essas informações, porque, como eu disse, quando a gente tem contato com o segundo neurônio, ele vai até o tálamo para ter o contato com o terceiro neurônio, né? Então, quando chega no tálamo, ele vai organizar essas informações, no caso, para informar o local do corpo que foi estimulado, e vai levar essa informação para o encéfalo, para a região, né, mais específica, o giro pós-central. Bom, chega no cada área dele, para mais um do corpo. E aí, cada região do giro pós-central é para uma localização do nosso corpo. Por exemplo, a medial vai ser para pé, genitália, a lateral vai ser para face, e a área da mão, da face, elas são maiores, né, como eu disse, tem mais receptores na mão e na face, ou seja, vai interpretar o estímulo de cada
área do nosso corpo, ou seja, né, vai interpretar o estímulo de cada área do nosso corpo. Bom, e relacionando com os tipos, né, como eu disse, falando de receptores, eu vou falar um pouco dos tipos. A gente vai ter os mecanorreceptores, que eles vão detectar estímulos mecânicos, como a pressão, que a gente tem na nossa pele, né, que vão ser um sinal elétrico, e potenciais receptores, como eu expliquei. A gente vai ter os quimiorreceptores, que são moléculas, por exemplo, gustativas, que eu falei do exemplo do chocolate, eles vão detectar estímulos químicos. A gente tem os fotorreceptores, que vão estar identificando a luz que a gente teve no olho, que a gente teve na tutoria, a gente vai ter na tutoria de olho, né. A gente tem os termorreceptores, que vai ser a sensação térmica, então a gente se queima, vai ser os termorreceptores. E a gente tem os nociceptores, que eles vão detectar receptores que são nocivos ao nosso corpo, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente tem uma dor, né? Quando a gente tem uma batida, quem vai ser estimulado vai ser os nociceptores. Bom, até o fato de nossas células serem danificadas, né, por alguma doença, alguma síndrome, esse tipo de nociceptores, eles vão identificar essa informação, elas vão detectar, né, no caso, e vão levar essa informação vamos para o objetivo 3, então, esclarecer a importância dos estímulos na primeira infância, textura, consistência. Vamos lá. Bom, o estímulo na primeira infância, né, o desenvolvimento do cérebro do bebê, ele continua após o nascimento. Então, esses estímulos, eles são muito importantes, tanto para o social do bebê, tanto para o... Por exemplo, assim, esses estímulos, eles podem fazer com que mude as sinapses do bebê, né, que mude a modificação das conexões entre os neurônios, que vai estar afetando a área de desenvolvimento. Então, é muito importante que os pais, os profissionais, os médicos, eles estejam atentos a esses estímulos, se eles estão sendo efetivos, né, também, ou quais precisam, né, porque cada criança necessita de mais atenção para algum fator em especial. Basicamente, a gente está falando aqui do neurodesenvolvimento, né, que vai de quando a criança nasce até o ano escolar. Bom, esse estímulo, né, da primeira infância ocorre desde a gestação. Então, por exemplo, ouvir a voz do pai, ouvir música, ouvir cantigas que a mãe canta, né, é tudo um ambiente acolhedor, um ambiente seguro e estimulador para a criança desde a gestação. Vai estar ligado no neurodesenvolvimento da criança. Então, assim, tem 3 áreas que são muito importantes na criança, que é o biológico, por exemplo, uma alimentação adequada, um social, ou seja, quando eles são bem cuidados, eles vão ter uma habilidade social, uma abertura melhor com as pessoas, né? O psíquico, ele é muito importante, o toque, o carinho, o sonoro, o olfativo, tudo muito importante, esse afeto, esse carinho, tudo vai estar ligado no desenvolvimento da criança. É muito importante que os pais, os médicos, né, e até os profissionais da escola, eles tenham essa consciência de que não é apenas a educação em si, mas também o carinho, o afeto, as brincadeiras. A brincadeira é muito importante, porque na brincadeira a criança vai estar relacionando basicamente o futuro dela. Por exemplo, hoje em dia é muito difícil as crianças brincarem por conta das telas, né? É algo social, é algo que já está enraizado, né? Não é culpa literalmente dos pais, é algo que está enraizado. Na pandemia, por exemplo, né? Infelizmente, as crianças ficaram mais nas telas, os pais estavam trabalhando mais em casa, mas as brincadeiras em si na escola são muito importantes. Por quê? Por exemplo, é importante para o social, é importante para a criança saber lidar com emoções, com frustrações, é importante para ela saber conseguir se relacionar com as coisas, a resolver problemas sozinha. Por exemplo, em uma brincadeira de mamãe e filhinha, uma brincadeira de médico, uma brincadeira de mecânico, uma brincadeira de mercado, brincadeira de continha, a criança ela vai estar desenvolvendo, a criança ela vai tentar resolver um problema, ela vai estar meio que criando uma situação que ela vai viver. Então é muito importante para uma habilidade social, para uma habilidade, desculpa. Uma habilidade psíquica, né? É importante também esses estímulos para a sensibilidade da criança, dela descobrir novas texturas, novos sentidos, novos olfatos, novos sensoriais. Então, por exemplo, tem uma brincadeira que os pais fazem com as crianças, que eles são colocados garrafas, né, de diferentes sabores, na escola também, e aí a criança tem que descobrir o que é que ela tá bebendo. Isso vai ajudar nessa habilidade de distinguir sabores, de distinguir texturas, né, que tem uma brincadeira também com a caixa. A criança, ela coloca a mão na caixa, ela tem que identificar o que é, por exemplo, tá pegando uma maçã. O que é aquilo, né? O que é uma maçã? Qual é a textura da maçã? Isso ajuda até na alimentação da criança, né, descobrindo essa textura. Bom, também é importante as brincadeiras, né, em escola, por conta das regras, da criança saber controlar os impulsos dela, colocar estratégia, saber fazer estratégia, né, realizar estratégias, participar de grupos, saber conviver em grupos, né, ter uma habilidade social. Então, é muito importante as brincadeiras, que é um estímulo, a brincadeira é um estímulo para a criança, né, não é só o brincar, é estimular o neurodesenvolvimento da criança. Bom, trazendo um pouco para a textura e para a consistência, né, de objetos, é importante esses estímulos, principalmente levados em conta na escola, na casa, que normalmente os pais e os professores eles fazem, né, que é permitir a experiência de novas sensações, né, que são favoráveis para as crianças estarem detectando. É importante também para elas saberem ter essa habilidade, porque é importante para a vida cotidiana, para a vida futura que elas vão ter, né. Então esse toque, ele é fundamental no desenvolvimento sensorial da criança, né, tanto saber a textura, a consistência, ajudar ela a ter uma alimentação melhor, ajudar ela a saber, né, ter essa habilidade de colocar a mão, de pegar. Então, essa sensação motora também vai estar ajudando, né? Ela vai conseguir identificar, diferenciar superfície áspera, superfície suave, superfície rugosa, lisa. É muito importante também que ela conheça objetos, né? E vai também estar ajudando no desenvolvimento da linguagem dela. Todas as brincadeiras, elas vão estar ajudando também no desenvolvimento emocional e social dessas crianças, né? Essas atividades sensoriais, elas dão a oportunidade de expressar emoções, de estar experimentando diferentes sensações e interagir com o ambiente ao seu redor, né? Interagir com as crianças, com os pais, ter essa habilidade social, essa habilidade motora, habilidade Bom, um ambiente rico para a criança seria um ambiente, por exemplo, que está estimulando o sonoro, o sensorial, o explorar, o descobrir coisas novas, né? Principalmente na escola, as crianças, elas estão ali fazendo essas brincadeiras, fazendo esses estímulos, o que é muito importante. Também levando para um lado mais... Bom, também é importante porque vai fazer com que essas informações elas sejam processadas mais facilmente. Por isso é importante essas brincadeiras, porque as crianças elas vão conseguir processar essas informações mais rápidas, né? Tá ali brincando com a textura, tá ali brincando com a consistência, então ela vai estar muito boa naquilo, ela vai conseguir, o corpo dela vai estar já acostumado, ela vai estar aprendendo aquilo, né? Vai ter aprendido. Então, é uma forma eficiente. Também é importante porque é um estímulo sensorial. Esse estímulo sensorial, ele vai... Esse estímulo sensorial é importante também porque ele vai gerar um desenvolvimento do sistema nervoso da criança, né? Principalmente na formação de conexões neurais, que eu disse lá no começo. Como a pandemia afetou o desenvolvimento hábil e social infantil.
Bom, a pandemia, a gente teve um isolamento social, né? A gente ficou distante das escolas, eles ficaram distantes das escolas, teve uma experiência limitada nessa etapa que é muito importante, que eu deveria estar explorando o mundo, né? Então eles ficaram em casa, sem muita opção, né? Mais opção de lazer, mais opção de sair dos pais, então faltou essa habilidade social, faltou essa habilidade de conhecer novas pessoas, faltou essa habilidade de conhecer coisas novas, de ter essa curiosidade. A curiosidade é muito importante pra criança, porque ela gera criatividade, e essa criatividade ela é muito importante, tanto no processo profissional, quanto no processo da vida mesmo, cotidiano. Bom, teve um estudo de Colômbia que notou que crianças nascidas na pandemia, antes e durante, elas tiveram uma pontuação mais baixa no desenvolvimento motor. Então, por exemplo, assim, pegar brinquedos, não conseguir se virar, né, no tempo adequado, no caso, não conseguia se virar de barriga pra cima sozinho. Então, teve essa relação com crianças antes, durante e depois, né, da pandemia. E essas crianças, durante a pandemia, né, que tiveram, elas, infelizmente, tiveram uma baixa no desenvolvimento. Essas crianças também, né, antes da pandemia, antes e durante, tiveram uma pontuação. Elas também tiveram uma dificuldade socioemocional, que na verdade seria pra mudar, né, ali o cotidiano, pra mudar a relação que tem com outras pessoas de fora, porque ela teve esse isolamento social. Então, esse isolamento social fez com que essas crianças não conseguissem ter essa inteligência emocional, essa capacidade de se relacionar com outras pessoas. Elas também, nesse estudo de Colômbia, mostrou que essas crianças durante a pandemia, né, ali, antes e durante a pandemia, durante a pandemia e depois elas tiveram essa... E a primeira infância, ela é muito importante. Por quê? Porque o cérebro, ele tá, assim, pulsando, né, é o momento ideal pra aquela criança aprender e ganhar novas habilidades. Então, as crianças que tiveram nessa primeira infância, na pandemia, né, durante a pandemia, elas, infelizmente, perderam, ficaram atrasadas um pouco. Mas, né, o que fala é que esse contato com a natureza e outras brincadeiras vivencia. Bom, como teve esse isolamento social, as pessoas tiveram que ficar muito na casa, esse contato com a natureza, essas brincadeiras, né, que vivencia desafios, estimula o cérebro, elas infelizmente diminuíram. Então essas crianças, elas tiveram essa diminuição de estímulos, né, como eu disse no problema anterior. Essa diminuição de estímulos trouxeram impactos, e esses impactos tiveram impactos sociais, psíquicos e até problemas físicos, né, que é o atraso físico da criança, dela pegar o brinquedo, dela rolar pra baixo pra cima. Bom, a área do cérebro, né, que ligada à integração social e habilidades cognitivas, motor, como eu disse, elas ficaram comprometidas, porque elas não tiveram estímulo suficiente, né? Porque era um momento ideal, e nesse momento ideal não teve nenhum estímulo. Então, infelizmente, crianças, por exemplo, que não na pandemia, mas crianças que têm um relacionamento ali tóxico com os pais são agressivos, os pais inibem a criança, vai ser praticamente as mesmas reações. Bom, eu vi um estudo também que foi notado em bebês de 6 meses, uma irritabilidade e um problema meio que de adaptação ao ambiente. E aí eles chegaram à conclusão de que poderia ser por conta dos pais. Porque na pandemia, os pais ficaram sobrecarregados, né? Por conta do trabalho, por conta do isolamento social, por conta desse medo também, né? Então, por exemplo, grávidas, também falo sobre isso depois, em um estudo que eu vi, que grávidas, por exemplo, né? Que tiveram crianças, que elas tiveram muitos sintomas depressivos e ansiosos muito cedo. E poderia ter relação por conta da mãe. Por quê? Porque a mãe, durante a gravidez, ela liberou muito hormônio, né? Muito hormônio. Ela ficou com muito medo, ela teve medo de morrer, muita gente teve medo de morrer. Então, as crianças sofreram por conta disso também. Foi meio que um comportamento do reflexo dos pais, por conta desse estresse, né? Parental. Bom, na abertura, a gente tava comentando se era reversível, até que ponto era reversível. Bom, ele é reversível na primeira infância, certo? Mas tem que intervir o quanto antes, tem que dar mais estímulos, no caso. O estímulo que era necessário antes, agora tem que ter um estímulo ainda maior para que essa criança ela consiga meio que se recuperar dessa falta de habilidade social, psíquica, física, motora, né, no caso. Então, tem como recuperar sim, porém, tem que intervir o quanto antes e dar muito mais estímulo do que era necessário antes. Por quê? Que é mais fácil também, tem uma explicação. Porque na primeira infância, essa criança, ela vai ter mais neuroplasticidade, ou seja, o cérebro, ele vai ser remodelado com mais facilidade, né? Ou seja, para ajustar, para reaver essas oportunidades perdidas, vai ser sim reversível por conta dessa plasticidade. Então, para isso, a criança vai precisar de mais estímulos, como eu disse, mais repetições. Então, os pais e os profissionais de saúde, profissionais da educação, eles precisam ter essa consciência, eles precisam fazer essa repetição, né? Dar mais estímulos para essas crianças que sofreram aí com esse impacto da pandemia, na habilidade social, na habilidade psíquica e na habilidade motora. Bom, também tem esse fator socioeconômico. Infelizmente, as crianças com um fator socioeconômico menor, eles foram mais sentidos, né? Eles foram mais... os menos privilegiados foram mais afetados. Bom, professora, foi isso, meu fechamento do problema 4. Bom, professora, foi isso, meu fechamento do problema 4, sentir na pele. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada.